Talvez esse seja o pior tipo de relacionamento rebote que você pode encontrar por aí. Eu estou falando do rebote perverso. Talvez essa característica de rebote é o que mais destrói as pessoas. E é sobre isso o que eu quero te avisar, te alertar e conversar com você hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Cliff Oliva, terapeuta, especialista em relacionamento rebote, aquele onde o teu ex, a tua ex termina com você e já tá com uma outra pessoa, especialista em dependência emocional, e eu te ajudo a superar ou então reconquistar esse relacionamento se for a tua vontade. E hoje eu quero falar sobre uma característica, um tipo de relacionamento rebote que, olha, quando eu escuto esse tipo de relacionamento rebote, realmente dói muito no meu coração, porque é o relacionamento rebote perverso. E antes de eu te explicar algumas características desse relacionamento rebote perverso, eu vou pedir para você parar o vídeo e ver outros dois conteúdos que tem aqui no canal. Porque relacionamento rebote perverso pode parecer ser muito parecido com um relacionamento com narcisista. E não é. É coisas diferentes. Então, esses dois vídeos que eu vou recomendar para você olhar, que tem aqui no canal, é o narcisismo e o relacionamento rebote de alguns meses atrás que eu fiz, e também características, tem um outro vídeo de características de narcisismo e relacionamento rebote que são muito parecidas. Mas só para deixar bem claro, a grande diferença entre o relacionamento rebote e um narcisista é que no relacionamento rebote a pessoa está sendo pautada, está sendo motivada por uma série de emoções. São emoções negativas, são emoções destrutivas, que eu vou te explicar daqui a pouco, mas não deixa de ser emoções. O narcisista, ele é desprovido de emoções. As motivações dele não são, dele ou dela, né? Não são emocionais. As motivações de um narcisista é um outro departamento, que eu não vou entrar aqui, mas eu posso te dizer, te garantir que não são emocionais. Então, antes que talvez venha um comentário, como já aconteceu, de que é porque é um narcisista. Não, eu estou falando de relacionamento rebote e não estou falando de narcisismo, apesar de comportamentos serem bem parecidos. Um outro vídeo, ou seja, um terceiro vídeo, se você quer se aprofundar nesse tema, é um vídeo que eu acho que tem umas 2 ou 3 semanas, talvez um pouco mais, que eu falo sobre a verdade, por que o ex te odeia, ou a verdade do ódio do teu ex. Eu comento um pouquinho sobre isso, que na verdade não é ódio, é um amor doente. Então, lá você vai conseguir entender melhor e se aprofundar um pouco melhor nesse tema. Também eu recomendo que antes que você veja esse vídeo, você pausa, veja esses 3 conteúdos e aí você volta aqui para ver, para entender melhor do que eu estou falando. Acontece que dentro do relacionamento rebote, às vezes nas dinâmicas do relacionamento rebote, nós temos um acúmulo excessivo de mágoa e de raiva.
E esse acúmulo excessivo de mágoa ou de raiva, que pode sim ter sido provocado pelas tuas próprias atitudes ou pela tua falta de atitude, porque quando nós não tomamos uma atitude, também magoa a outra parte. Então pode ter sido provocado por você, mas também pode ter sido uma construção mental da outra pessoa. Aquele negócio de ver pelo em ovo, né? Ver coisas que não tem. Mas fato é que a outra pessoa foi para, vou colocar o lado negativo, o lado negro da força, e está profundamente magoada, com uma raiva muito grande, com um sentimento de débito excessivo, um grande sentimento de débito. Quando chegamos neste estágio ou no estágio do rancor, porque a mágoa e a raiva, quando elas não são tratadas adequadamente, elas evoluem para um estágio de rancor. Quando chegamos no estágio de rancor, é onde nós podemos entrar num relacionamento rebote com viés de perversidade. Essa perversidade que a outra pessoa desenvolve pode ser uma perversidade consciente. Então, o perverso consciente, ele tá fazendo sim, ou ela tá fazendo sim, para te magoar, para te ferir, num puro sentimento de vingança. Vingança por aquilo que ela construiu na mente, vingança por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ou seja, vingança por aquele débito que a outra pessoa acha que você tem com ela. Então ela faz isso motivado nesse sentimento de vingança de uma forma consciente, de uma forma premeditada. Ou então pode realmente estar fazendo isso de uma forma inconsciente. Independente se for consciente ou inconsciente, os danos psicológicos, os danos físicos que podem causar a você, talvez seja um dos piores danos, que é de um relacionamento rebote. E o rebote perverso, ele geralmente, ele é marcado de 3 grandes comportamentos, 3 grandes pilares, que talvez, se for o teu caso, você vai conseguir identificar. O primeiro desse grande pilar, desse grande comportamento que a outra pessoa tem, é um comportamento manipulador. No rebote perverso, essa característica do comportamento manipulador é com amigos e família, manipulando situações, manipulando atos, manipulando falas, para que esta pessoa, ou seja, para que o teu ex ou a tua ex seja vista como uma vítima, uma pura vítima. Essa manipulação, ela pode se dar, inclusive, contando histórias que não existem, contando brigas que não existiram, ou aumentando as brigas que efetivamente existiram, mas vamos colocar a situação. Ela manipula de uma forma com que aquele dia que vocês discutiram e bateram a porta e cada um foi para um cômodo da casa, ela manipula de tal forma que dá a entender que não, que vocês quebraram, que você, na verdade, quebrou a casa inteira, que você jogou prato no chão, que você quebrou vaso, que você quebrou aquele negócio que ela tanto gostava, enfim, manipulando as pessoas para que você seja visto como o monstro da história e ela ou ele seja visto como o santo, como a vítima, como o desprovido de qualquer ação. Essa manipulação, ela é muito ruim porque isso dentro de você
te traz uma mágoa ainda mais profunda, devido ao fato de ainda talvez gostar dessa pessoa, ainda talvez querer uma reconciliação, ou então até no teu processo de superação, isso traz danos psicológicos profundos, porque você deita a cabeça no travesseiro e se questiona se realmente você dormiu ao lado da tal pessoa. Que pessoa que é essa? Que pessoa que eu não conhecia esse lado dessa pessoa, da minha ex, do meu ex? E isso é extremamente, traz uma ansiedade, traz um viés de culpa. E a manipulação, nesse sentido, é justamente, o objetivo é para que você tenha um viés de culpa. E essa culpa, quando não entendida, pode sim levar a raias de depressão muito profunda, porque você se sente tão culpado, seja porque você não viu a pessoa que realmente é, ou seja porque você se acha realmente esse monstro que foi pintado. Fato é que a culpa está ali e aquilo destroça o teu coração. Desculpa, me empolguei aqui. Perdão, me empolguei. Uma outra característica do rebote reverso é a dissimulação. Além da manipulação de terceiros, de amigos e família, há uma dissimulação. E essa dissimulação é diretamente para você. Então, a dissimulação que o rebote perverso faz é mais ou menos da seguinte forma. Ele fala para amigos e família que vocês quebraram que você quebrou a casa inteira naquela briga. E quando você vai confrontar a situação, quando você vai confrontar essa pessoa porque está falando mentiras, está falando mal, está aumentando as coisas, está inventando, enfim, quando você vai confrontar com essas situações, essa pessoa chega para você e te leva a crer que não foi bem assim. Que não, ela não falou isso, que ele não fez aquilo, enfim, o rebote acaba mudando toda a situação e ainda te leva a crer que o doido da história, aquela pessoa que não ouviu direito, foi você. E acaba nesta dissimulação fazendo com que você se sinta duplamente culpado, duplamente mal. Uma, porque você já vinha carregando uma certa culpa, seja porque, como eu expliquei, você não viu quem era, ou seja porque você está se achando um monstro. Quando entra a dissimulação, você se sente duplamente culpado. Esse monstrinho que você acha que você se sente a pessoa mais horrível do mundo. A fase da dissimulação, ou o período da dissimulação, ou o momento da dissimulação, como você quiser chamar, naquele momento onde a pessoa está falando para você que não é bem assim, que na verdade ela é também uma vítima da situação, que na verdade essa pessoa também foi enganada, que na verdade as outras pessoas que estão aumentando as coisas. E como é que pode você fazer mau juízo dela, fazer mau juízo dessa pessoa e ainda joga raias nessa parte da manipulação, de que ainda te dá a esperança de que vocês podem voltar, que podem voltar a ser como era antes, mas que ainda tem algumas questões ali puramente para te manter amarrado. E aí entra uma outra característica do rebote reverso, que depois da dissimulação, da manipulação, ainda tem a fase do
controlador ou a característica do controle. Essa característica do controle no rebote perverso é uma característica onde não caga nem desocupa a moita. É uma característica onde não deixa você ir. E se você está partindo para superar esse relacionamento, às vezes está partindo para um outro relacionamento, o rebote volta somente para te manter naquela sensação de tá comigo, mas não tá com ninguém. Naquela sensação de baixar a tua estima o máximo que conseguir. A fase de controle é a fase que quer te manter num cercadinho, quer te manter naquele negócio, você não é meu, mas também não vai ser de mais ninguém. É uma fase que nessa tríade, né? Manipulação, dissimulação e controle, isso internamente no teu psicológico, isso te destrói completamente. Lembrando que esse objetivo de destruir nada mais é do que aquele amor que está extremamente doente. Isso reforça essa tríade do rebote perverso, reforça ainda mais a tua dependência emocional. Você vai ficando cada vez mais dependente emocionalmente desta pessoa. Cada vez mais dependente das migalhas que essa pessoa vai, quem sabe, te oferecer. Você vai ficar cada vez mais grudado, esperando que quando ela ou ele tiver vontade, venha te dar uma pequena migalha, uma pequena noite de amor, um pequeno gesto, alguma coisa que vai te levar a crer de que ela está, ou ele, né? Ele está se reaproximando. Alguma coisa que te leva a crer que agora nós vamos ser felizes novamente. Ao mesmo tempo, aonde a tua autoestima é bombardeada e acaba virando baixa estima, aonde a tua autoestima é bombardeada pela dissimulação, pela manipulação, o controle é aquele que mantém no cercado você crendo que agora vai, é mais uma semana, é mais um diazinho, é essa mensagem aqui. Eu acho que essa mensagem é onde a gente vai retornar. E todo esse processo baseado no rancor que está muito profundo, na mágoa que está muito profunda do rebote perverso, é a cobrança de uma dívida que o rebote acha que você tem. Mais ou menos na seguinte questão: eu sofri, então você tem que sofrer também. Já que eu não consigo esperar que a lei divina faça o seu papel, eu vou fazer o papel, isso o rebote falando, eu vou fazer o papel de justiceiro, de juiz e de carrasco. Então eu vou te condenar com aquilo que eu posso ao sofrimento. Eu quero te ver sofrer. E algumas pessoas ficam longos tempos nesse sofrimento e desenvolve depressões, desenvolve comportamentos, inclusive desenvolve pensamentos e até atos suicidas por conta de todo esse processo. Então é importante que você fique atento. Se você tiver num relacionamento ou se for
alguma característica de rebote perverso, a melhor coisa que você pode fazer é procurar ajuda de alguém, para que você possa entender toda essa dinâmica. Porque quando estamos no meio do furacão, muitas vezes muitas vezes não, nós não conseguimos ver as portas de saída, nós não conseguimos sozinhos ressignificar. É importante que você conte com a ajuda de um profissional se você está passando por uma situação extrema, como o rebote perverso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Vou deixar aqui embaixo alguns links. Eu nem pedi para você se inscrever no canal, por favor. Se você puder se inscrever e dar um like para que esse conteúdo passe para mais pessoas. E se você sabe que alguma pessoa está passando por isso, manda esse conteúdo para essa pessoa para ajudar. Isso também é um ato de amor. Um grande abraço, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau.